Boa tarde, delícias! Olha só, uma belíssima quinta-feira pra vocês. É porque eu tô rindo? Tô, porque os bastidores são maravilhosos. Aliás, nós gravamos um merchan, pena que ele não pode ir pro mercado. Uma hora eu conto pra vocês. O nosso tema de hoje, pós-graduação e mercado de trabalho. Por isso, Ivina Espínola, a coordenadora de pós-graduação, e Patrícia Azevedo, que é egresso de pós-graduação, ambos do Unifoa, meu amor. Tá bom pra você? Quero parabenizar a cidade de Mendes, que faz aniversário hoje, completando 67 aninhos. Novinha ainda. Agora que pegou a carteirinha dela de idosa, entendeu? Um abraço também vai para quem? Para o Pedro Gonçalves, da cidade de Resende, que está nos assistindo aqui, tá bom? Quer mandar um alô ou então uma sugestão de pauta para o nosso programa? É muito fácil, criatura. Olha só, é só mandar uma mensagem pelo 97402-6805 ou então pelo nosso Instagram, @taiparaTodosOficial. Tá bom para você? Está pensando em se especializar em alguma área e não sabe o que fazer? Ou está em dúvida com a sua pós-graduação? Pode ajudar no mercado de trabalho, você tendo uma pós-graduação. Sabia disso? Então vem comigo, criatura, para saber qual o próximo passo para a sua carreira, com os meus dois convidados. Segue meu corpo aqui fazendo favor. Delícia, outra vez na minha tela, você estreando, olha, tá bom? Gosto de boas estreias. Vou começar com você. Qual a diferença entre um MBA ou MBI que eles pronunciam? MBI, então tá. E pós-graduação, qual é a diferença desses dois títulos aqui? Na verdade, pós-graduação Lato Sensu e MBA estão na mesma categoria, que a gente tem pós-graduação Lato Sensu e Stricto Sensu. Das Lato Sensu, a gente tem as especializações e os MBAs. Então, eles estão na mesma categoria. Tem como decifrar também, já que eu perguntei até a pronúncia, como a pronúncia certa aqui, o que é isso, Lato Sensu e qual é o outro? Stricto Sensu. Stricto Sensu. Fala um pouquinho, porque são termos não tão corriqueiros e o público precisa saber. O que é Lato ali? Na verdade, as duas são pós-graduações, Stricto Sensu e Lato Sensu, porém, a Stricto Sensu, ela é para direcionar o profissional muito mais para ser pesquisador, para universidade, fora também. Então, dentro da Stricto Sensu, nós temos os mestrados, doutorados, hoje nós temos os mestrados profissionais também, que estão direcionados para pesquisa, porém, para solucionar um problema de uma empresa dentro da pós-graduação. E o Lato Sensu já é muito mais mercado, quem vai para o Lato Sensu, ele quer se especializar numa área específica, porque o seu trabalho demandou isso, ou porque ele gostou mais dessa área na graduação, ele quer se aprofundar nessa área. Então você já tem uma opção de escolha se você quer ou não, não tem obrigação nenhuma. Não. Gosto desse fervo, gosto de saber disso. Vamos lá, Patrícia. Passou o nervosismo? Passou. Gente, ele está estreando ao vivo, é o primeiro programa dele ao vivo. Mas a primeira vez a gente nunca esquece, fique sabendo disso. Quais são as vantagens e benefícios para quem tem uma pós-graduação? Vamos lá. Primeiramente, o conhecimento, né, que a graduação, muito boa, sempre necessária, mas nós precisamos sempre melhorar e com o mercado de trabalho sempre modificando, o tempo todo, até pela tecnologia, a diferença da pós-graduação é te deixar mais seguro no mercado de trabalho e possibilitar novas aventuras, novas carreiras, novos cargos, novos meios de gestão dentro de uma empresa. Assim, se torna muito importante. Tá, agora mais uma para você. Ter pós-graduação aumentam as chances de classificação no trabalho e até mesmo um aumento salarial? Com certeza. Gente, uma pessoa já quer se classificar, já tem uma oportunidade, já quer um aumento de salário, é isso mesmo? Com certeza. As empresas hoje em dia, elas procuram e até possibilitam os profissionais, ajudam eles se especializar em alguma área para ajudar, né, na própria empresa. Crescer, responder os problemas do dia a dia dentro da empresa. Faz toda a diferença. Entendi. Eu tenho mais uma aqui para você, aqui, olha só. É pós-graduação presencial ou à distância? E aí? Isso eu acho que é uma decisão muito particular, né?
Eu sou defensora da presencial, porque eu acho que o que se discute lá dentro, todas as experiências que são trocadas dentro de uma pós-graduação presencial, você está em contato, como nas nossas pós-graduações, com os profissionais do mercado de trabalho. Ele, além de favorecer você, trocar a experiência, ele aumenta a sua rede de contatos. E network é tudo hoje, né, Thaí? Então, eu acho que, na minha opinião, né, a presencial, ela traz mais benefícios do que a distância atualmente, principalmente no que diz respeito após o lato sensu. Você acha que isso, a distância, não tentando denegrir as outras universidades, pelo amor de Deus, as outras entidades que têm esse tipo de trabalho. Mas isso pode fazer com que o aluno relaxe, não sendo presencial, sendo a longa distância, ele faz a hora que ele quiser, ele, sabe? Eu não entendo muito bem isso. Eu também, se eu tivesse que fazer, eu queria a presencial. Qual a sua opinião sobre isso? Na realidade, a distância, o que ela favorece é que ela te permite programar os seus estudos, né? Mas, e o que realmente, ponto que eu acho, assim, que perde um pouco para a presencial é essa troca de experiência. Né? Mas eu acho que tudo depende do que você quer para a sua carreira, do que você está buscando agora, da sua disponibilidade de investimento financeiro também, porque normalmente... E outra coisa, você tem que ter mesmo um foco do que você exatamente, quer. Exatamente. Isso é muito sabido no mercado, que tem algumas pessoas, eu comecei e aí eu não conseguia conciliar horário, eu não conseguia... Aí eu fico escutando, falei, se fosse o presencial, seria muito mais fácil. Na verdade, claro. Você também tem essa opinião? A presencial te disciplina mais. Né? E o fato de você ter um contato com o professor melhora muito, até mesmo para absorver o conhecimento, porque ali você não só aprende matérias novas, você troca conhecimentos e prática do dia a dia. Entendi. Essa é a grande diferença. Tá. Quanto tempo já de fogo? Vamos fazer agora uma fofoca assim de eu, IP, né? 16. 16? Já tá virando móvel da casa, você sabe disso. Para. Recebeu uma plaquinha de patrimônio. Da fogo. E você, quanto tempo? Eu, 2 anos. 2 anos? 2 anos. Muito novinho, muito novinho. Tá. Mas e aí, o que hoje FOA significa hoje? Vamos falar um pouco de você também? Olha, a FOA é muito importante para mim. Ela sempre me deu uma base muito boa. É o tipo de instituição que você pode procurar a qualquer momento. Os professores se tornam amigos. Você troca e-mails com eles a qualquer momento, eles te respondem sempre, que podem sempre, solícitos também ajudar, até após você se formar, eles sempre estão à disposição para ajudar um ex-aluno ou um aluno ou até mesmo um colega de trabalho. É uma instituição que eu tenho muito carinho e pretendo continuar por longos anos ali estudando ou, quem sabe, trabalhando algum dia. Assim, muito carinho mesmo pela FOA. Tá na hora de falar de carreira e vestibular com os meus convidados do Unifoa. Barbudo, faz um favor para mim, criatura. Siga meu corpo. Vem comigo aqui para minha tela. Doutora Rose saiu das nossas gravações e até que enfim apareceu ao vivo aqui na minha tela. Muito prazer recebê-la. Bruno, obrigado pela presença também. Vamos pro fervo? Vamos pro fervo. Como escolher uma profissão? Bom, inicialmente é preciso identificar uma área de interesse. Identificada a área, procurar saber quais são as carreiras dentro dessa área e aí procurar saber das rotinas dessas carreiras, das possibilidades e do mercado de trabalho. Tem pessoas que ainda acontece muito de estarem no meio de um curso e se acharem no meio, aliás, se acharem assim, se encontrarem fora do contexto, não é aquilo que ela queria? Isso pode acontecer? Isso pode acontecer. E acontece muito ainda? Acontece muitas vezes. Acontece muitas vezes, principalmente porque, às vezes, o indivíduo ingressa muito jovem, né? Na faculdade. Atende muito às expectativas familiares. Se o pai é advogado, tem que ser advogado. Se o pai é dentista, tem... Exatamente. Acontece também a mesma coisa. Muito difícil mudar. Eu acho que hoje em dia não, né? Os jovens estão mais... Os jovens estão prontos para as mudanças, mais libertos, né? E as famílias mais abertas também, né? Acontece isso. Acontece muito. Tá, vamos lá. Quais os maiores desafios de um jovem profissional encontra hoje no mercado de trabalho?
Olha, a primeira coisa que o jovem profissional encontra é a dificuldade que ele tem de mostrar o diferencial dele. Ele precisa provar para o mercado que ele é um profissional desse tempo, né? E desse tempo significa ligado a tecnologias, ligado aí às novas culturas também. Entendi. Olha só, há quanto tempo o curso existe e quais são os principais diferenciais? Olha, o nosso curso existe há 10 anos, o curso de Engenharia de Produção do Unifoa, e os nossos diferenciais, eles são principalmente ligados à área tecnológica. A gente dá uma base tecnológica muito boa para o nosso aluno e também a questão humana. A engenharia de produção é uma das poucas engenharias em que o fator humano é importante e a gente trabalha muito isso para humanizar o nosso profissional. É um ramo de trabalho ainda não muito explorado, principalmente assim, vamos falar no contexto da nossa região, ainda não é muito explorado esse curso aí? O que acontece é que Aliás, nós nesse estamos... curso, a profissão. Então, nós estamos num momento aí de mudança, estamos vivendo agora o momento da indústria 4.0, né? A quarta revolução industrial. E ela exige um profissional que esteja aí mais antenado com tudo isso. É por isso que, nesse momento, o engenheiro de produção, ele acaba se tornando aí um personagem central dentro dessa revolução. Tá certo. O nosso tema de hoje é déficit de memória. Tá bom pra você? Perda de memória, esquecimento, é tudo a mesma coisa. Por isso, minhas convidadas, Sônia Moreira, professora de Medicina do Unifoa, estará falando sobre esse assunto, juntamente com quem? Beatriz Maza, a nossa neurologista. Primeira vez aqui na minha tela, tá bom pra vocês? Recebi abraços do Célio Souza, da cidade de Barra Mansa, e Lilian Alves, da cidade da onde? De Volta Redonda, e eu já agradeço a audiência, tá bom? Nos dias de hoje, quando a maioria das pessoas tem muito a fazeres e pouco tempo, os problemas de memória se tornam cada vez mais comuns. E para saber como se prevenir ou tratar, eu converso hoje com quem? Com as minhas convidadas, tá bom? São especialistas no assunto, tá bom para você, criatura? Por isso, se você tiver dúvida, é só mandar. Anota aí, 97402-6805. E nós vamos fazer o quê? Responder para vocês ao vivo aqui na tela da Band, tá bom? Já agradeço de novo a audiência, adoro esse fervo. Tem novidades na tela da Band? Tem, mas eu não vou contar agora porque eu sou ruim, tá bom? Vamos de entrevista, Ronaldinho querido, siga meu corpo, por favor, que é o melhor que você tem a fazer agora. Vem comigo. Boa tarde, delícias. Boa tarde. Sônia. Oi, meu amor. Carteirinha de plantão. Adoro quando você vem, sabe por quê? Eu até me preocupo em trocar o meu visual, saio um pouco da bermuda. Que lindo, sempre Sai elegante. um pouco de um pouquinho daquele muito casual, porque eu sei que você sempre vem muito elegante e eu tenho que estar à altura, entendeu? Muito obrigada. Eu estou frio, mas não estou morto. Exatamente. Tá bom? E a minha outra convidada, primeira vez aqui na tela, olha só também, a Beatriz, também veio assim Prazer. um marfã, como diz a minha amiga Ana Lúcia Albuquerque Amaral, aliás, Amaral Albuquerque, ela fala, ai, tá aí, marfim, é uma coisa muito comum, marfã, fica muito mais chique. Ana Lúcia, beijo grande pra você, criatura. Vamos nós? Vamos lá. O que causa a perda de memória, Delícia? Muitas são as razões, né? A perda de memória, ela pode estar associada, você mesma vai poder, né, dizer, a respeito de traumas, intoxicações exógenas e aspectos psicológicos, vivências psicológicas que são carregadas de emoções e sentimentos impactantes e que podem, sim, com uma força bastante importante, fazer a remissão da memória. Pode decifrar para o meu público a palavra exógenas, por favor? Por exemplo, a substância que você ingere como álcool é uma substância que vem de fora de você, para dentro do seu corpo. É algo que pode provocar a perda da memória. Sem dúvida nenhuma, em casos de alcoolismo, um dos aspectos importantes é a perda da memória pelo uso excessivo do álcool. Tá certo, então. Então vamos aqui com a Beatriz. Vamos lá. Quais as principais causas que podem levar à perda de memória? As mais corriqueiras, como diz o ditado. Então, como a Sônia disse, existem inúmeras causas, né, que podem provocar a perda de memória. Existem as causas patológicas mesmo, os processos de demência da própria idade, do envelhecimento. E existem causas exógenas, né, muitas delas até medicamentosas. A gente tem hoje uma incidência muito grande do uso abusivo de ansiolíticos, que são calmantes e que
provocam a longo prazo esquecimento, perda de memória, muito mais comum em pessoas mais jovens, né? E acho que uma má qualidade de vida, pessoas estressadas, é muito comum as pessoas até confundirem um pouco perda de memória com falta de atenção, porque são excesso de informações, excesso de estresses do dia a dia, preocupações, traumas emocionais que provocam esse comprometimento da memória em si. Beatriz, obviamente, como você acabou de dizer, a vida é muito corrida, muitos compromissos, muitos afazeres. Por mais que seja difícil, a pessoa tem por obrigação parar um momento da vida dela e se divertir, ou então até mesmo se desligar de tudo, apesar que hoje é impossível. Ou é computador, ou é uma televisão, ou é um celular. Como que pode tentar ou se organizar para que isso possa ser inserido no dia a dia da pessoa? Dar uma desligada para que... Dá uma extravasada, digamos assim. Isso é válido? Não é mito? Não é válido, isso é fundamental, né? A gente vive hoje um excesso de estímulos, né? Estímulos de tudo que é lado, é profissional, é preocupações dentro de casa, até uma criança hoje em dia é super estimulada. Então é fundamental que essa pessoa tenha um momento para si, né? Eu costumo sempre falar com meus pacientes que vivem isso no dia a dia, que tem que cuidar um pouco da alma também, né? Não adianta só ficar cuidando do corpo, tem que parar, respirar fundo, ter aquele seu momento para uma atividade física que é fundamental, sua técnica de relaxamento, enfim, a pessoa vai encontrar o que agrada a ela da melhor forma, mas é fundamental. Fica valendo o meu bordão, tá vendo? Beijo no corpo que a alma agradece. Vocês não acreditam? Então, tá bom? Vai vendo aí. Muitas das vezes, falta de memória, na verdade, a falta de atenção, ou ela pode ser confundida? Ela pode ser confundida. Sem dúvida nenhuma, a memória ela está muito relacionada ao seu foco e ao seu interesse. E, em geral, sem ser déficits de atenção, se você não tem um interesse, se você não tem um foco consistente em um objeto do seu interesse, você vai ter também uma falta de atenção e, por isso, o seu processo de memória será diferente daquele ideal. Quando você tem um déficit de atenção instalado neurologicamente, provavelmente, muito provavelmente, esse produto também, que é o processo minêmico, né? É o processo de memória, vai ser comprometido também. Não existe necessariamente uma correlação atenção, memória, mas existe sim um reforço. Aonde eu tenho mais atenção, a minha capacidade de memorização será mais ativada. Entendi. Olha só, deixa eu fazer uma pausa aqui. Nossa equipe de reportagem foi às ruas ouvir a população sobre esse assunto. Enquanto a gente assiste, criatura, eu vou tomar uma aguinha aqui, sabe por quê? É da Soft, é lógico, vocês sabem muito bem disso. Roda o VT, criatura Nave Mãe. O tema de hoje no nosso programa... Rapaz, esqueci de que a gente ia falar hoje. De que é a pauta mesmo? Não, vou ligar para a produção para perguntar, não. Eu tava com isso na minha cabeça. O que eu esqueci? Ô, Verde, o que é a pauta hoje? Memória. Memória. Hoje a gente vai falar de memória ou da falta dela. Viemos às ruas para ver como que as pessoas agem nessa situação. É ruim, né? Esquecer das coisas. Onde que a gente tá mesmo? Vem com a gente. Cara, você tem memória boa, você acha? Eu acho que sim, eu acho que eu tenho uma memória boa, sim. Acho. Sim. Olha, ultimamente tenho tido boa memória, não. Você não costuma se esquecer das coisas, de algum compromisso? Você sempre tá com tudo na cabeça? Certos compromissos eu acabo esquecendo, sim, cara. Às vezes. Às vezes. Esqueço sempre, deixo o bilhetinho pra mim mesma. Já teve algum episódio assim de você sair de casa e esquecer a chave do carro? Ou esquecer o celular, alguma coisa parecida? Já teve episódio de eu esquecer o crachá do CSN, ter que voltar em casa e ter que buscar, porque sem o crachá a gente não entra lá, né? Sim, celular de vez em quando acontece. Já teve ocasião de eu ter guardado dinheiro em casa, não saber onde que eu pus, ficar igual uma doida, caçando, já infelizmente. Quando for assim, você pode deixar o dinheiro comigo que eu guardo pra você, demorou não? Muito obrigada, pode deixar. Tem alguma coisa que você faz pra se lembrar de algum compromisso, algum macete assim que você... Eu costumo deixar anotado. Eu anoto, gravo no celular
e ele me desperta para eu poder lembrar. Você lembra, por exemplo, o que você comeu no almoço? Hoje, Ah, sei lá, já não lembra. Qual foi a primeira pergunta que eu te fiz? Se eu... Vamos de entrevistas? Vamos saber o que está acontecendo sobre essas três situações. Dengue, a dona Zika e a dona chikungunya. Segue comigo aqui, fazendo favor. Gilmar Zunzin, boa tarde, obrigado mais uma vez pela presença aqui. Alfredo Peixoto, secretário de Volta Redonda, primeira vez na minha tela, mas já fica o convite para voltar sempre quando tiver alguns assuntos ótimos para falar. Será um prazer. Não me traga problema para a tela, por favor. Pode deixar. Tá bom assim? Gilmar, quais são os tipos de dengue? Na verdade, a dengue tem 3 apresentações clínicas, né? É a mesma doença, mas você tem, por exemplo, a dengue que parece uma virose simples, sem complicação. Você vai ter, por exemplo, aquela pessoa que faz exame de sangue, descobre que teve dengue pelo exame de sangue, mas fala, mas eu nunca tive dengue. Porque é uma situação muito frustra, muito discreta. São casos que a pessoa nem chega a procurar atendimento médico, nem pensa que está com dengue. Você tem a dengue clássica, que é aquela que todo mundo conhece, no sentido de ser aquela coisa que muito impactante, com muita dor, muita febre, muita dor de cabeça, aquela coisa que parece que o corpo passou na máquina de moer carne e que causa muito sofrimento, afastamento do trabalho, enfim, a dengue clássica. E a gente tem a situação mais complicada, que é a dengue, quando você tem uma reação orgânica que começa a causar hemorragia, queda de pressão arterial, choque, que é uma situação extremamente grave, que não é frequente, ela é rara, mas, porém, quando ela se faz presente, é uma situação muito mais complicada e muito mais associada a risco de morte. Então, são 3 manifestações para a mesma doença. Essas manifestações, ela tem alguma coisa assim, alguns organismos, eles são mais resistentes. Esse, por exemplo, da hemorrágica, a pessoa já tem uma imunidade mais baixa do que a outra? Não, isso não tem a ver com a pessoa ter uma deficiência imunológica. Isso tem a ver com uma resposta própria do organismo, uma resposta individual, em que a pessoa apresenta uma susceptibilidade a ter esse tipo de reação. Uma das coisas que aumenta o risco de formas mais graves é ter dengue de novo. E isso é um problema. Então, por exemplo, a gente tem 4 tipos de vírus de dengue, vírus 1, 2, 3 e 4, e eles circulam de forma aleatória. Então, por exemplo, se você contraiu uma vez dengue tipo 1, se você tiver uma picada de outro mosquito com dengue tipo 1, você não vai ter de novo porque você está imune. Mas se você for picado por um mosquito que é portador do vírus tipo 2, você vai desenvolver dengue e com um risco maior de uma forma mais grave, porque a resposta do organismo tende a ser mais agressiva e você acaba tendo mais riscos de complicações. Esses mosquitos, então, é uma máfia, cada um traz uma infecção. Na verdade, o vírus é que é bicho perigoso. Deixa eu falar aqui com o secretário Alfredo. Volta Redonda teve uma queda nos números de notificações. Isso é bom? Isso é muito bom. Isso mostra que a população também está imbuída no combate ao mosquito Aedes aegypti, que é o principal vetor e é onde a gente tem que trabalhar, na educação da população. Vamos lá com você aqui, ó. Mantenha a caixa d'água fechada, mantenha tampados tonéis e barris d'água, mantenha as calhas limpas, não deixe água acumulada sobre a laje. Coloque no lixo todo objeto não utilizado para não acumular a água. Coloque lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira bem fechada. Lave semanalmente com escova e sabão os tanques utilizados para armazenar água. Encha de areia a borda dos pratos e prantos. Todos esses itens aqui são válidos ou tem mais alguma coisa que pode ser feito também? Extremamente válidos. Isso aí, se a população se conscientizar e fizer isso, você reduz em quase 90% a proliferação do Aedes aegypti. Olha só, quais as diferenças da Zika e o chikungunya? Bem, Zika ela é uma febre mais branda, né? Da mancha, como parece uma urticária, então as pessoas às vezes confundem um pouco com alergia. Lembrar o caso das gestantes, né? Para ter um pouco mais de cuidado.
O chikungunya, ele tem uma febre mais branda um pouco do que a dengue e a dor se concentra mais em articulações não muscular, como a dengue tem uma concentração. Tá. Há fatores ambientais que façam a área de ter mais casos da doença do que nas outras? Do que ter zika, chikungunya ou dengue? Não, é mais a circulação do vírus realmente. Como o vírus da dengue é mais disseminado pelo país, em área urbana, então a gente tem uma maior incidência dele. Zika e chikungunya aumentando gradativamente, mas aonde tem a maior concentração de circulação desse vírus é onde vai se concentrar mais a doença. Tratamento para essa doença? Nenhuma delas, essencialmente, você tem tratamento específico, né? Então, assim, são vírus, produzem sintomas e o que a gente faz, essencialmente, é o quê? É repouso, hidratação. A hidratação, inclusive, é fundamental na dengue. E em casa, por exemplo, a hidratação com soro caseiro, ela é melhor do que com água pura. Você pode fazer aquele soro caseiro clássico, pitadinha de sal, colherzinha de sal de açúcar, 1 litro d'água e beber à vontade, porque é uma das coisas mais importantes para te ajudar a passar por esse processo. E tomar um cuidado com a questão do analgésico, que é outra coisa que você tem para fazer. Você não pode fazer ácido acetilsalicílico, porque você vai potencializar fenômenos hemorrágicos e pode ter outras reações, então o AS tem que ser descartado. E tem que tomar cuidado que as pessoas utilizam muito paracetamol, e o paracetamol, ele lesa o fígado, ele agride o fígado. E o vírus da dengue também agride o fígado. Então, assim, você tem ibuprofeno, dipirona, outras alternativas. Então, você deve evitar fazer esse uso excessivo de paracetamol que algumas pessoas fazem, mas repouso, hidratação, analgésico e fé. Obrigado pela presença.